E aí pessoal, beleza? Bom, hoje vai ser o primeiro episódio dessa nova série que eu tô tentando criar, ainda não decidi o nome, se vai ser Aprendendo Com, o que eu aprendi com, enfim, esse é o primeiro episódio. Nesse caso eu tô analisando o livro Rules of Play. Provavelmente vai ser muitos episódios porque esse livro é bem gigante. Bom, esse primeiro episódio a gente vai falar um pouquinho do prefácio, do primeiro e do segundo capítulo, né? Que atualmente eu estou na página 15, que é o final do capítulo 2. Então, eu vou só falar um pouco sobre o que eu achei até agora, como é que tá sendo a minha impressão com esse livro, e falar um pouco do que eu aprendi, do que eu acho que eu achei bacana, o que eu acho que eu tô levando e o que eu posso acrescentar a partir da minha vivência, né, da minha experiência para vocês, assim, para essa ideia, né, tipo desse diário de estudo, esse fichamento em vídeo que eu tô fazendo desse livro. Bom, então, algumas coisas eu não vou adentrar muito, tá bem no começo mesmo do livro, então acho que ainda nem começou direito os aprofundamentos, mas eu acho que algumas coisas que eu achei legal e que eu gostaria de comentar é que nas primeiras páginas, eu acho que especificamente do prefácio, ele fala desse campo, né, do game design, como falar sobre game design, o que é esse game design, né, porque ele fala que por ser um campo muito novo, as pessoas não sabem direito como conversar sobre o assunto. Ainda falta vocabulário, ainda falta aprofundamento teórico, né? Estudo. Por ser uma coisa muito recente, ainda não se tem muito aprofundamento. E que a parte da ideia desse livro é trazer esse fundamento, trazer esses vocabulários, trazer formas de se analisar e conversar sobre essa profissão, né? Esse exercício de fazer o game design em si. Então eu achei bem interessante essa parte, eu acho que é uma ideia muito boa. Eu acho que esse livro, a edição dele, pelo que eu lembro, a edição que eu tenho em mãos aqui é de 2010. É de 2004. Acho que é 2004, mesmo dá pra vocês verem. Ali, ó, 2004. Então é bem antiga, né? Tipo, tem 16 anos isso. Agora eu não sei se teve alguma edição atual, enfim. Mas uma coisa que eu queria comentar a respeito do começo, eu acho engraçado, porque mudou muitas coisas de lá pra cá, né? Muito já se conversou sobre isso, e talvez por causa deles, inclusive, né? Da Katie Salen e Eric Zimmerman. No livro, no começo, eles falam que o jogo em si, ele não era considerado uma arte, ele não era considerado uma coisa profunda. Ele não era considerado a capacidade artística de tocar o público, de fazer as pessoas se envolverem numa sensação, sabe? Eu acho que mudou muito de lá pra cá, sabe? A gente teve muitas experiências onde isso pode ser questionado, sabe? Porque a gente já tem muitos projetos, muitos jogos indie, principalmente, que o propósito do jogo é de fazer sentir algumas coisas, sabe? E não é tão mais, entre aspas, tabu falar que o jogo é uma peça de arte, sabe? Eu acho que ainda existe um pouquinho ainda de preconceito, não preconceito, mas eu ainda acho que existe ainda esse ver esse jogo como uma coisa muito... ver o fato de ver jogos como um aspecto da indústria, né? Uma coisa industrial, uma coisa que é feita para divertir. Eu acho que isso ainda existe, mas eu acho que pelo que a gente vê de experiências, de desenvolvimentos recentes, a gente já viu que já não é tão... a gente não está tão longe quanto estava quando esse livro foi escrito. Mas eu acho legal acrescentar essas questões. E aí, entrando já... Isso aí é um pouco do prefácio, né, dessa introdução dele. Entrando, eu fiz uma anotação que eles falam da definição do que é o game design faz. E eu achei a definição muito foda e eu queria trazer para vocês. Então, eles falam assim: The focus of a game designer is designing gameplay, conceiving and designing rules and structures that result in an experience for players. É muito doido isso, né? Porque é uma forma de tentar, igual eles falam, tentar trazer para o papel algumas definições e solidificar alguns conceitos para poder facilitar essa comunicação, essa conversa entre as pessoas do meio e também da mídia em si, para como se falar sobre jogos, né? Mas enfim, já estou falando demais. Mas assim, resumindo um pouco, né, o foco do game designer é desenhar, né, é criar o design do gameplay, que é concebendo e desenhando regras e estruturas
que resultam numa experiência para os jogadores. É muito legal essa ideia, né, de que o game designer, eles estão tentando trabalhar nessa regra de como, nessas regras, né, e nessa forma como o jogo é jogado, né? Quais são as estratégias para se jogar esse jogo, como se joga esse jogo. Então, eu achei uma definição bem ampla, bem geral, mas muito boa, sabe? Muito próxima do que na minha cabeça era a concepção do que é o game, o que é o trabalho de um game design. Então eu achei super legal. E uma das coisas que a gente falou, né? Eles estabelecem esse discurso crítico, né? Como que você fala sobre os jogos. Aí eles falam que isso é importante para poder ensinar, né, essa linguagem, a linguagem do game design também, falar de... isso já sou eu supondo, né? Fala do que é um core loop, o que é uma condição de vitória, falar o que é uma consequência de derrota, falar de recompensa, falar de sistemas de recompensa, falar de sistemas de vida, como que se conversa sobre essas coisas e como é importante isso. Ele fala uma questão que eu acho super legal, que são os esquemas do game design, né? Que existem esquema no sentido de entender os jogos numa lente conceitual, sabe? E eles falam que eles organizaram em 3 esquemas primários, onde cada um tem as suas próprias questões. Tem as regras, rules, play and culture. Rules seria as regras, né? Seria a questão formal de como que funciona o jogo, sim, a essência lógica e matemática estrutural do jogo. O play, que já vai para a experiência de jogar em si, e a cultura, que seria esse contexto onde esse jogo está sendo produzido, jogado e envolvido, né, nesse processo. Achei super legal. Ele fala uma coisa super legal, que existem os fundamentos do game design, né, que jogos como Trivia, Pursuit, Dance Revolution e Unreal Tournament são um jogo de ação, um jogo de dança, um jogo de respostas, perguntas e respostas, como que de 3 jogos totalmente diferentes, eles têm os mesmos fundamentos, né? Que eu imagino que seja condição de vitória, como que você ganha, como que você perde, competidores, o que você recebe quando você ganha, como que são as regras para se ganhar ou se perder o jogo. Então, como que essas coisas, elas são fundamentais e elas funcionam para os 3 jogos, por mais diferentes que eles sejam entre si, sabe? Que é muito legal isso. Inclusive, o livro ele dá também uma fundamentação para as escolas e universidades usarem ele como base para poder estruturar seus ensinos, suas grades curriculares, né? Mas que existem grades diversas de acordo com o que você quer ensinar. Se você quer uma coisa mais focada para a indústria, se você quer uma coisa mais focada para programação, enfim. Bom, e no capítulo 2 ele fala que do processo de design, eles vão usar como base o design iterativo, que é essa lógica de que o game design em si é um processo que ele se desenvolve não só na teoria, que é você saber exatamente essas questões teóricas do como se desenvolve um jogo, mas que a parte prática e de experiência do jogo é muito importante no processo de criação. E essa ideia do design interativo é que você faz o design, prototipa ele, testa, joga, sente a experiência de jogar o jogo e aí você volta e repete, né? E você volta para a parte de design. Então você vai, planeja, executa, testa, volta, planeja, executa, testa. E aí eu acho que isso que eles querem chamar de design interativo. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. O fato de desenhar o jogo e de jogar o jogo virou uma coisa só, entre aspas, né? E eu achei isso muito foda, assim. Eu acho que é o que quase todo mundo faz hoje na indústria, né? Que é essa ideia da prototipagem. E aí eles falam como é importante esse processo acontecer o mais rápido possível no jogo. Porque muitas coisas, e aí eu posso trazer na minha cabeça, tem um vídeo do Game Maker's Toolkit, que é uma das fontes que eu mais bebo também, que o Mark Brown fala dos jogos que se desenharam por si só. Eu não sei se desenhar é a tradução correta de design, né? Eu acho que não é. Projetar seria talvez melhor, né? Mas enfim, é a ideia de que os próprios jogos projetaram si mesmo no processo de iteração, que é isso, sabe? Os game designers trabalharam nos jogos, testaram eles, e a parte mais divertida do jogo era algo que veio no protótipo, né? Na execução, no jogo em si. E como que eles pivotaram, essa palavra é muito
É muito coach, né? Eles pivotaram o jogo daí pra ir pra uma direção muito mais... mudou o game design em si, mudou a essência do jogo pela experiência de jogar ele. Ele fala do Ape Out, que era aquele que o gorila vai bater em todo mundo. Ele falou de vários outros jogos que tiveram esse mesmo processo. Quando os desenvolvedores e desenvolvedoras jogaram o jogo, eles sentiram que o mais legal do jogo era um outro aspecto que eles não estavam considerando como principal. E aí eles mudaram isso, sabe? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que é fantástico, sabe? Muito, muito legal. E aí você consegue isso prototipando o mais rápido possível. Eles usam até uma ideia de que é 20%, é isso. Você já tem que ter um protótipo jogável para você poder executar e ver se está funcionando, se está legal, se está divertido de jogar. E aí eu acho isso muito massa que eles contrataram, né, comissionaram 4 game designers para poder fazer jogos para o livro. E um deles é o Richard Garfield, o nosso grande criador do Magic. E eu achei do caramba isso, porque eu sou super fã do cara, né? Eu jogo Magic, já joguei Keyforge, já joguei, não joguei o Artifact, mas enfim, é um cara que eu admiro pelo trabalho dele, eu acho que é um trabalho que ele é um cara muito bom. E eles comissionaram ele e mais outras 3 pessoas, que eu não tenho tanto conhecimento, porque eu ainda estou estudando muito, né? Seria o Frank Lentz, que fez o quê? Fez alguns jogos também, não conheço ele, mas ele é um professor lá da New York University Game Center. E a gente tem, acho que Kira Snyder. Que massa! Ela já fez, ela trabalhou no Handmaid's Tale. Ela é uma roteirista também. Caramba, que maneiro! Caramba, nossa, me identifiquei demais com essa moça. Super foda. Moonlight, Wired, Warner, Electronic Arts, que massa! Vou estudar mais sobre essa moça. E pedi pra ela fazer um jogo e pedi pro James Ernest. Quem que é esse cara? Designer de jogos. O que ele já fez? Vários livros. O que mais que ele já projetou? Ele fez algum outro jogo. Ele já trabalhou pra Wizard, fazendo provavelmente card games, né? Massa. E aí ele pediu para essas pessoas fazerem jogos e esses jogos estão povoando o livro. Tem vários lugares onde a gente pode ler sobre esses jogos, entender melhor como que eles funcionam. E agora eu estou no momento que eles falam dos exercícios, né? Que a gente pode fazer para aprofundar mais. Bom, eu ainda não cheguei lá. Quando eu chegar, quando eu ler um pouco mais, eu faço mais um vídeo falando um pouco dos próximas páginas. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse. Ficou um pouco grande, eu acho. Mas enfim, eu vou usar esse espaço para fazer essa espécie de diário de estudo, de trazer um pouco como uma forma de consolidar também o que eu estou aprendendo enquanto eu leio esse livro. Então é isso, gente. Um abraço para vocês, muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!